Mais uma vez aqui a leitura bíblica e estarei começando convidando você a se inscrever no canal e se essa leitura bíblica está te ajudando, a compartilhar com alguém. Livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1 em diante. O título é Pela Fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, pois esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viveram-na de longe e a saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho
da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mas essa leitura bíblica, deixando para nós que a fé, ela é uma das condicionais de que Deus nos deixou e também nos mostra que as promessas, elas, mesmo que nós não venhamos a vivenciá-las, mas nós estaremos de acordo com a palavra se nós mantermos a fé, pois o nosso descanso não é aqui e a nossa morada é lá no céu. Eu te convido a acompanhar sempre aqui as leituras bíblicas e me ajudar a crescer aqui e para que essa palavra ela chegue ao coração de muitas pessoas que precisam ouvir. Te agradeço mais uma vez, Deus abençoe, em nome de Jesus.